Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa cronologia do fim dos tempos. Nós vamos terminar a nossa série onde a gente fez um panorama geral, um resumão um pouco mais aprofundado, né? Claro que a gente pode explorar muito mais detalhes. A gente aprofundou um pouco nesse resumão na cronologia do fim dos tempos. E na aula de hoje nós vamos tratar sobre os últimos eventos do Apocalipse. Vamos falar sobre a volta de Jesus, sobre a ressurreição dos mortos, o milênio, novos céus e nova terra, juízo final. Fica aqui então que você não vai se arrepender, você vai aprender muitas coisas interessantes que estão profetizadas na palavra de Deus. Então, para a gente se situar, vamos lembrar onde que nós estamos aqui nessa cronologia do Apocalipse, né? Então, lembremos que nós estudamos os 7 primeiros selos. Dentro do 7º selo nós temos os toques das trombetas, né? A gente viu aqui a 7ª trombeta, que é a última trombeta do Apocalipse, e que dentro dela nós temos as 7 taças. Vimos que na 7ª taça é a consumação, é o fim de todas as coisas, e é justamente na última trombeta que a gente tem o próximo evento do Apocalipse, que a gente vai estudar aqui, que é a vinda de Jesus Cristo. Então, volta de Jesus Cristo está dentro da última trombeta. É o finalzinho ali daquela 7ª trombeta. O fim de tudo, é o feito está, onde Jesus volta e vai consumar aqui todas as coisas. Então esse grande evento esperado, ele já foi dito pelo próprio Jesus no seu sermão apocalíptico, quando ele disse o seguinte: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, estrelas cairão do firmamento, né? Ele está descrevendo o que acontece na grande tribulação. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Observe aqui então que a volta de Jesus é uma volta completamente visível. Todos os povos da terra se lamentarão, e não somente se lamentarão, eles verão Jesus Cristo vindo sobre as nuvens do céu. Observe que essa volta será um evento esplendoroso, onde será acompanhado de muito poder e muita glória, tá? Então imagine a volta de Jesus, o que o próprio Deus aí programou, o que ele montou de roteiro aí nessa volta, que vai ser uma coisa magnífica que nós vamos presenciar. Em Apocalipse 19, nós também lemos sobre a volta de Jesus. João escreve que ele viu o céu aberto, né? Imagine ali o céu abrindo, e ele viu um cavalo branco então aparecendo, a primeira figura que aparece para ele, né? Imagine um brilho ali acontecendo nesse momento. Ele diz que o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Aqui ele não cita o nome de Jesus específico, ele cita o chamamento de Jesus no próprio Apocalipse, né? Outras formas da gente caracterizar Jesus, então fiel e verdadeiro, aquele que julga e peleja com justiça. Ele diz que esse cavaleiro, né, Cristo aqui, ó, está vestido com um manto tinto de sangue, né, trazendo aquela ideia lá do cordeiro. Jesus ele começa no Apocalipse como aquele cordeiro que tinha sido ferido, né, estava manchado de sangue, e aqui ao final de Apocalipse ele é o cavaleiro vencedor, e ele diz que o nome dele é Verbo de Deus, trazendo claramente aqui a ideia, né, o próprio nome de Jesus, que ele é o verbo que estava lá no princípio com Deus e o verbo que era Deus, né? Então Jesus volta no Apocalipse 19 ao fim aí da grande tribulação. Beleza? Então volta de Jesus, a gente vai tratar especificamente sobre isso, né? Tem muita coisa para falar da volta de Jesus. Nosso objetivo é a cronologia. Então o próximo evento que acontece assim que Jesus aparece ali no céu é a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja, tá? Isso está explícito na Bíblia e a gente vai aqui ler a respeito disso. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz assim Paulo: ó, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, olha aí a última trombeta, ó, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, Jesus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então observe aqui nessa passagem que nós temos o Cristo, ouvida a voz do arcanjo, ressoada essa trombeta de Deus, Cristo desce dos céus, então em seguida os mortos em Cristo ressuscitam primeiro,
depois quem estiver vivo, né, ele até fala que os que ficarmos até esse momento, seremos arrebatados juntamente com eles. Então, o arrebatamento aqui, a palavra no grego é arpado, significa ser tomado com força. Então, aqui tanto os salvos que irão ressuscitar, quanto os que estiverem vivos serão transformados e então arrebatados para encontrar Jesus Cristo aonde? Para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então lá entre nuvens, aqui essas nuvens do céu, a gente vai encontrar Jesus. Todos os salvos nesse momento eles vão ressuscitar, verão Jesus vindo com poder e muita glória, e também quem tiver vivo será transformado para encontrar Jesus lá nos ares. Então será uma cena magnífica aí que nós vamos presenciar. O próprio Mateus 24, Jesus ele tratou sobre isso. Lembra daquele texto aqui? Logo em seguida a tribulação, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aí ele continua dizendo o que vai acontecer. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então observe essa ação conjunta aí do Senhor com os seus anjos, no qual ele envia os seus anjos para reunir os escolhidos dele. Aqui a palavra é eclectos, é um termo grego que se refere a escolhidos, eleitos, sempre específico para aqueles que creem no Senhor Jesus, né, os salvos. Então, aqui a igreja nesse momento vai ser reunida pelos anjos para encontrar Jesus, né? E perceba que o texto que ele fala que vai reunir dos 4 ventos, né, uma expressão dos 4 pontos cardinais ali de todos os lugares da terra, né? E de uma a outra extremidade do céu, né? Interessante isso, porque as almas lá que estão no céu, elas vão encontrar os corpos aqui na terra para ressuscitarem, né, nesse momento. Então todos os escolhidos serão reunidos com Jesus nesse momento magnífico. João 5, né, também fala sobre essa ressurreição dos mortos. Jesus fala assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Quero que você observe aqui, que nesse momento, nessa hora, essa expressão aqui ela significa hora mesmo, aquele momento, né? Algo específico que vai acontecer. Todos que se acham nos túmulos ouvirão Jesus, né? A sua voz, E aí eles sairão desse túmulo. Quem fez o bem, ou seja, os salvos, vão para a ressurreição da vida, que se refere à ressurreição da vida eterna, né? Que a gente estará para sempre com o Senhor, conforme lemos lá em 1 Tessalonicenses 4. E os que tiverem feito o mal, irá para a ressurreição do juízo, ou ressurreição da condenação. Aqui ele está apontando para a condenação que essas pessoas ímpias irão receber durante o juízo final, que a gente vai ver que vai acontecer já já aqui, tá? Então, observe aí em João 5 essa ressurreição de todas as pessoas, por isso que a Bíblia fala que todos verão, né, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, tá? Isso está em Apocalipse, onde todas as pessoas, inclusive aqueles que os traspassaram, inclusive aqueles que mataram Jesus, que já morreram há muitos séculos, né, há milênios atrás, eles verão Jesus vindo sobre as nuvens do céu, porque eles ressurgirão, né, conforme está dito aqui em João, no capítulo 5. Em seguida, aí o que acontece, né? Então todo mundo ressuscitou, todo mundo viu a volta de Jesus, os povos da terra lamentaram, né? Os ímpios ali lamentaram Jesus voltando, os salvos, eles foram transformados e reunidos com Cristo lá nos ares, e aí a gente vai caminhar até a Israel, onde Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras será fendido ao meio nesse momento, né? Imagina aquela cena ali de filme mesmo, né, acontecendo. E então, lembremos lá que a gente estudou nas nossas últimas aulas, na nossa última aula, né, que lá na sexta taça, o anticristo e o falso profeta, eles marcharam com os exércitos deles para batalharem contra o Senhor, né? Eles vão lá cercar a região ali de Israel e vão batalhar contra Jesus, que Jesus vai voltar ali para proteger a sua região, a cidade santa, e ocorrerá essa chamada Batalha do Armagedon, beleza? Então, Batalha do Armagedon está descrito aqui em Apocalipse 19. Assim que fala da volta de Jesus, o texto diz assim, sai da sua boca uma espada afiada de Jesus. Isso aqui mostra o poder da palavra dele. Com essa espada ele vai ferir as nações
aqui está apontando o que vai acontecer na Batalha do Armagedon. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Então observe que ele vai ferir as nações, certo? E vai regê-las com cetro de ferro, né? Aqui já está apontando para o milênio, que vai acontecer logo depois aí da Batalha do Armagedon, tá? Então, olha o que acontece. Ó. Em seguida, aqui, Apocalipse 19, João fala, e ele viu a besta, que é o anticristo, e os reis da terra, ou seja, os governantes da terra nesse momento, né, que estão aliados aí ao anticristo, reunido, né, com seus exércitos, ó, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo. Quem estava montado no cavalo? Apocalipse 19, a gente viu, Jesus. E contra o seu exército. Quem é o exército de Jesus? São os salvos que se reuniram lá com eles, ó. Mas a besta, ela foi aprisionada e com ela o falso profeta. Ou seja, nem teve essa batalha, né? A gente chama aí de Batalha do Armagedon, mas praticamente não teve batalha, ó. A besta e o falso profeta foram aprisionados, certo? Ó, a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Então observe que o falso profeta, ele que seduziu, ele enganou as pessoas, né, para adorarem o anticristo. A gente vai estudar sobre isso especificamente. O próprio falso profeta, ele vai dar fôlego à imagem da besta. Ele que vai instituir a marca da besta para adorá-la, tá bom? Então é isso que está trazendo aqui à memória essa informação. Os dois eles foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Então perceba que eles nem passaram por essa morte aqui, né? Eles nem morreram para ressuscitarem e serem lançados no lago de fogo, como vai acontecer com todos os outros. Mas eles foram lançados vivos dentro do lago de fogo, né? Então imagina aí essa situação, o que vai acontecer com eles. É o que ocorre aqui nessa Batalha do Armagedon. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Lembra da espada que saía da boca? O que é isso? É o poder da palavra de Jesus. Com o poder da palavra de Jesus, essas pessoas todas serão mortas. Quem são essas pessoas? O restante é o restante do que ele está tratando aqui, ó. Ele falou da besta, né? Ele falou dos reis da terra, dos exércitos. Quem foi para o lago de fogo? Besta e falso profeta. Então o restante são os reis da terra e os exércitos deles aqui que estavam lutando. Eles foram então mortos com o poder da palavra de Jesus. A gente tem mais informações específicas do que acontece na Batalha do Armagedon, o que vai acontecer ali, que esses povos vão morrer. Não é só Jesus falando, vai cair uma praga sobre eles, tá? A gente já tem isso profetizado e vamos tratar numa aula específica sobre esse tema. E aí ele fala aqui, João, que todas as aves se fartaram das suas carnes, né? Então muita gente vai morrer nesse momento, ao ponto que as aves do céu ali, né, os abutres, eles vão então se alimentar desses corpos, né, que irão morrer nesse momento, ok? Então, depois que Jesus volta, a gente tem essa batalha do Armagedon e logo em seguida Jesus vai se assentar no seu trono para julgar as pessoas, tá? É isso que diz a Bíblia. Olha o que Jesus mesmo ensinou isso logo depois do sermão dele, profético, lá em Mateus 24. Ele disse o seguinte, ó, Mateus 25. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então olha que a volta de Jesus é com todos os anjos, ó. Imagina o tanto que tem, são milhares, né? Daniel fala que viu miríades e miríades de anjos, né? São muitos anjos, é uma coisa impressionante. Então se assentará no trono da sua glória. Observe aqui que Jesus, então, ó, quando ele vier, certo? Quando ele voltar na majestade, todos os anjos com ele, que é essa volta dele, não tem outra volta, né? Uma volta gloriosa que ele tem. Então se assentará no trono da sua glória. Ele vai se assentar e olha o que vai acontecer. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Lembra que nações está falando dos povos, todos os povos, todas as pessoas. Quem que compõe as nações? As pessoas que compõem as nações, né? Não vai se assentar diante dele lá a nação abstrata, né? São pessoas que vão se assentar diante dele. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então, ó, ele está colocando aqui numa imagem, ovelhas são as pessoas boas, são santos, são salvos, e os cabritos são os ímpios, aqueles que rejeitaram Jesus. Então, o que acontece? Dirá o rei, quem é o rei? Jesus, aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Então, nesse momento aqui, ó, Jesus vai falar para os salvos. Lembra, todos nós salvos, a gente ressuscitou nesse momento, a gente teve nosso corpo transformado. Então, Jesus vai nos convidar agora para a gente tomar posse desse reino eterno dele, tá? Onde os primeiros 1000 anos nós temos o milênio, onde vamos reger com cetro de ferro as nações, amassá-las como vasos de barro. Então, para esse povo aqui, ó, para os salvos, Jesus chama: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino. E esse reino está preparado desde a fundação do mundo para a gente. Né? Olha que coisa maravilhosa que vai acontecer aqui. E o que ele vai dizer então para os que estiverem à esquerda deles, são os cabritos? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Note aqui que os cabritos, os ímpios, eles são chamados de malditos. E eles vão para onde nesse momento? É condenação aqui, ó. Eles vão para o fogo eterno. Isso aqui está se referindo ao lago de fogo. Essas pessoas, elas vão para o fogo eterno. E o fogo eterno, o lago de fogo, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Só que o que acontece? Na história, o diabo conseguiu convencer várias pessoas a rejeitarem o Senhor, a se voltarem contra ele, a não dar ouvidos para o seu chamado. E essas pessoas irão para o fogo eterno, esses malditos que rejeitaram o Senhor. É isso que está dizendo aqui em Mateus 25. A gente encontra esse mesmo fato sendo relatado por João no Apocalipse 20, depois da volta de Jesus. Ele diz que João fala assim, ó: eu vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Olha lá, ó. Imagina essa cena aqui de milhares de pessoas, milhares não, né? Bilhões de pessoas diante desse trono aí, onde todos irão ser julgados. Será uma coisa terrível para aqueles que irão receber o juízo. Eles tentaram, ó, fugir, né, diante do Senhor, terra e o céu. Pessoas de todos os lugares, ó, tentaram fugir. Não se achou lugar para eles, não tem escapatória nessa hora. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Olha lá, ele vendo aqui, a galera. Então se abriram livros. Olha, ele viu abrindo os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Então ele viu livros e o livro da vida. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então observe que nesse trono aí, nesse juízo do Senhor, onde ele se assenta no trono da sua glória, os mortos vão ser julgados. Nós vimos, os mortos ressuscitam na volta de Jesus. Depois que Jesus volta, ele se assenta no seu trono da glória. Ele vai separar salvos e não salvos. Quem é salvo vai para o reino dele. Quem não é salvo vai para o lago de fogo. É assim que acontece, então, esse juízo final. Beleza? O próximo evento que a gente vai ter é o início do milênio. O início do milênio e novos céus. Então, os salvos, que são os primeiros a serem julgados, isso é importante você entender, tá? Primeiros a serem julgados, lembremos que o número de salvos no mundo, em comparação de ímpios, é muito, mas muito menor, né? Jesus mesmo falou que a porta que leva ao céu, ela é estreita, e a porta que leva ao inferno, ela é larga, certo? Ou seja, o que ele está ensinando ali? Que é fácil você entrar no inferno e que muita, mas muita gente vai entrar lá. E que a porta do céu, ela exige sacrifício, né? O próprio Jesus fala isso lá, no texto onde ele ensina isso. E ela é estreita, poucas pessoas vão entrar por ela, ok? Então, juízo, a hora de julgar os salvos, que é o momento ali onde a gente vai ser recompensado, o momento onde os salvos são recompensados é nesse juízo, ou melhor, nesse tribunal do Senhor, né? Então, nesse local onde ele vai julgar a todos, é o local onde os salvos serão recompensados, onde nós receberemos o nosso galardão. Então entraremos no milênio. O milênio é o início do novo céus e nova terra. É nesse momento onde a terra será transformada em nova terra, onde o céu que a gente conhece hoje será transformado em novos céus. Olha o que João escreve. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente.
ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então aqui é um relato que está tendo depois da volta de Jesus, onde João vê um anjo descer do céu com uma grande corrente e a chave do abismo, onde ele vai prender Satanás por um tempo específico. Ele coloca aqui, 1000 anos. Ele também vê tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Olha aqui que João está se referindo a tronos de juízo, onde as pessoas vão julgar. Eu vou ter uma aula específica, porque tem muito detalhe aqui, para tratar sobre esses assuntos. Como essa é uma aula de cronologia, eu não vou me aprofundar nisso. Mas atente-se ao seguinte, se você já estudou um pouco mais da Bíblia, você sabe que nós, salvos, iremos julgar os ímpios. Jesus falou aos 12 discípulos deles que eles vão se assentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Você lembra disso? É isso aqui que João está vendo. Tá? Então, aqueles que tiveram autoridade para julgar, eles vão se assentar nesse trono e vão julgar. Perceba aqui que nós temos o momento do julgamento aqui, dentro do milênio. É isso que acontece. Dentro do milênio acontece o juízo. Aquilo lá que a gente viu. Por quê? Porque os primeiros a serem julgados são os salvos, são galardoados, vêm para o reino. Em seguida, isso está em Mateus 25, em seguida, quem são julgados são os cabritos. E aí, nós, salvos, inclusive, iremos julgar eles. Nós iremos julgar até os anjos, é isso que Paulo escreve. Uma aula específica eu vou falar sobre isso, tá? Não vou me prolongar demais aqui, não. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Observe aqui o seguinte, João aqui está vendo aqueles que passaram pela grande tribulação. Perceba que ele fala que ele viu ainda, né? Então ele viu lá no trono as pessoas sentadas, e ele viu também as pessoas que passaram pela grande tribulação, os salvos, a igreja aqui, não adoraram a besta. O que aconteceu com eles? Eles viveram, está falando da ressurreição deles aqui. Por quê? Porque eles ressuscitam quando Jesus volta. Eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. João, perceba que em um versículo ele está falando de 1000 anos acontecerem, tá? Então a gente não vai ter, obviamente, todos os detalhes aqui. Mas perceba que eles viveram ressurreição dos salvos, ok? Como a gente viu na volta de Jesus, todo mundo ressuscita, né? E reinaram com Cristo durante os 1000 anos. É o mesmo 1000 anos onde Satanás estará preso. Apocalipse 21, olha lá, João escreve agora assim, vi novo céu e nova terra. Ele está tendo momentos de visões. Ali ele estava tendo visões onde ele descreve o milênio. Ele teve visões do momento do julgamento final. Agora ele está vendo novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ele viu uma cidade descendo. A cidade é composta por pessoas. Ele viu essas pessoas descendo, a própria cidade, né? Claro que tem uma descrição dela. Mas ali, descendo, linda como noiva adornada para o seu esposo. Perceba que a Nova Jerusalém está no novo céu e na nova terra. Aí ele fala ainda, nesse capítulo 21, falando sobre a Nova Jerusalém, que as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. A gente vai falar sobre isso numa aula específica. Mas aqui, essas nações se referem aos sobreviventes da volta de Jesus. Lembre-se que na Batalha do Armagedon, quem morre é o falso profeta, os reis da terra, a besta e o exército deles. A gente tem milhares, milhões de pessoas que estarão pelo mundo ainda, que não foram para essa batalha. São essas nações aí que vão render glória à Nova Jerusalém. Olha o que diz o texto. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Ficará aberta a porta da Nova Jerusalém. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Por que ele escreve isso? Porque
Porque só vai entrar quem, ó? Nem os que praticam abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. A gente vai ter aula específica, eu vou te mostrar isso na Bíblia, onde os salvos eles vão transitar nessa cidade por essa nova terra e novo céu. A gente vai transitar, vai sair, vai entrar. Quem que vai entrar na Nova Jerusalém? Somente os salvos. Está escrito aqui, ó, somente os inscritos no livro da vida. E os não salvos, as nações, os reis da terra, alguns que não necessariamente reis da terra, né, mas as nações, as pessoas, os ímpios ali, ó, eles não vão entrar, não penetrará coisa alguma contaminada. Se essas pessoas não tiverem o nome escrito no livro da vida, elas não entrarão. Os ímpios sobreviventes, eles não entrarão na Nova Jerusalém. Isaías 60, olha o que fala. Isaías 60 é uma visão sobre a Nova Jerusalém. Ele fala lá, ó, da nova cidade, ele diz: as tuas portas estarão abertas de contínuo. É a mesma visão ali de Apocalipse, ó. Nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas as riquezas das nações. Está vendo que é a mesma coisa? A gente consegue estudar, acrescentar, pegar as peças do quebra-cabeça e juntar com essas profecias de Isaías. Isaías 60, 65, 62, fala muito sobre isso. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Olha lá, ó. Sim, essas nações serão de todas assoladas. Como eu já te falei, é que eu fico aqui um pouco querendo tratar, aprofundar nesse assunto, mas eu não posso, nessa aula não é objetivo. Mas muita gente fica falando, nos novos céus e nova terra é só depois, na visão, né, padrão aí, é só depois do juízo, não vai ter mais ímpio na terra. Não é o que diz Isaías. Não é o que diz Isaías, tá? Isaías, a Nova Jerusalém, ela está no novo céu e nova terra, como vimos em Apocalipse. E lá na Nova Jerusalém, é claro, vários textos dizendo que tem nações lá de fora que vão perecer se não adorarem ao Senhor. Só entra nesse raciocínio, depois a gente vai ter aula específica sobre isso. Só para você ficar pensando, tá aqui eu trouxe isso aí só para dar essa introdução ao tema. Isaías 2, olha o que fala. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Como é que Jesus vai corrigir as nações durante aqui o milênio, novo céu e nova terra, se não tem ímpios fora para ser corrigido? Se os salvos já estão transformados em corpos incorruptíveis, sem pecado, vai ser corrigido de quê? São os ímpios. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Então perceba aqui, ó, que são figuras de ataque, de guerra. Não vai ter isso, ó. Uma nação não levantará espada contra outra nação. É um momento de paz, esse milênio, onde vai ter nações de ímpio. Satanás estará preso. As pessoas, elas ouvirão sobre os ensinos de Deus. Ninguém aqui se converterá, tá? Não existe conversão aqui depois. A gente pode tratar sobre isso. A Bíblia é explícita nesse sentido. Mas só para você ter uma noção do que vai acontecer, não aprenderão mais a guerra. Não vai ter guerra. Momento de paz, de prosperidade, de transformação da terra, do céu. É isso que acontece no milênio. Beleza? Eu sei que você deve estar cheio de perguntas sobre o milênio. Vamos ter um vídeo específico sobre ele. Não quero falar, já repeti isso várias vezes, que não é o objetivo do vídeo. Vamos seguir com a nossa cronologia. 27º evento, depois do milênio, a gente tem a Batalha de Gog e Magog. Que, como eu já te falei, a batalha lá não é nenhuma batalha, né? A gente dá esse nome. Nem a Bíblia dá o nome de Gog e Magog para a batalha, tá? Ela cita Gog e Magog, que significa as nações que se voltam contra o Senhor. Não é uma batalha que recebeu o nome de Gog e Magog, não, tá? Mas a gente coloca isso para conceituar, todo mundo chama isso na escatologia. Olha o que diz Apocalipse 20. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto. Lembra dos 1000 anos lá que ele foi preso? 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ele sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Lembra das nações que estão lá em volta da Nova Jerusalém, que vão servir a Nova Jerusalém, que não poderão entrar na Nova Jerusalém, a riqueza deles entrará, a glória deles entrará. Eles servirão a Nova Jerusalém, mas as pessoas não entrarão lá. Ele sairá a seduzir as nações, as pessoas que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, né? Está citando o que são essas nações que se voltam contra Deus, ó. A fim de reuni-las para a peleja.
Então, na primeira oportunidade que Satanás está solto, ele vai lá, ó, pum, no ouvidinho das pessoas, ó. O que vocês estão servindo aí a esse povo da Jerusalém? Quem são eles? Vocês estão 1000 anos servindo esse povo, levando suas riquezas, suas glórias a eles. Não, gente, vamos lá, vamos batalhar, a gente consegue vencê-los. Última tentativa de Satanás aqui. Ele sabe que não vai vencer, né? Ele sabe, mas ele quer levar o máximo possível de pessoas. E sabe o que vai acontecer? Ó, o número dessas pessoas é como a areia do mar. É muita gente que vai ter aqui no final do milênio, né? É um milênio. A gente está pouco mais de 2 milênios de Jesus. O tanto de pessoas que tem no mundo. Imagina um milênio numa terra de prosperidade, as pessoas vivendo muito. As pessoas praticamente não adoecendo. Né? Uma terra transformada. Muita gente vai ter aí. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. E aí, a galera caiu no conto aí de Satanás? Caiu todo mundo. Na primeira oportunidade que eles tiveram para ouvir a tentação de Satanás, eles deram ouvidos a ele. Então, para as pessoas que pensam, será que essas pessoas no milênio podem ser salvas? A Bíblia já mostra que a salvação é até a volta de Jesus. Depois não tem salvação. E aqui está mais um texto onde mostra que na oportunidade que eles tiveram para se voltar contra Deus, na primeira que eles tiveram, eles se voltaram contra o Senhor. Então eles marcharam, sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Olha lá, tá vendo que não tem nem batalha? Eles vão para a batalha, mas não tem batalha. Deus destrói com fogo do céu, consome agora todo mundo. Todas as nações, todas as pessoas desse mundo, como a areia do mar. Os ímpios serão destruídos nessa hora. O diabo, final do milênio, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Olha o momento em que o diabo ele é lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Tá vendo? Esse é o momento, no final do milênio, onde ele é lançado lá. Onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Lembre-se, quando é que a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo? Lá no início, antes de começar o milênio, na batalha do Armagedon. Né? Lembra? Foram lançados vivos no lago de fogo. Depois, nos 1000 anos, aí vai o diabo Satanás. E lembra que durante esse tempo, o que está acontecendo? Juízo dos ímpios. Lá no julgamento, os cabritos estão sendo lançados para o lago de fogo. Todo mundo vai ser julgado, cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Julga um, depois julga outro, depois julga outro. Imagina o tanto de pessoas que serão julgadas aí nesse momento. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Observe que o tormento eterno que essas pessoas irão sofrer. Por último, nosso último evento do Apocalipse, a gente tem aí os últimos a serem julgados. Né? Por quê? Lembra dessas pessoas? Lembra dessas pessoas no milênio? E aí? Fogo desceu do céu e os consumiu. Mas e o julgamento deles? É esse momento que vai acontecer agora. O pessoal do milênio, quem morreu durante o milênio, quem morreu lá na Batalha do Armagedon, que foi depois da volta de Jesus, né? Lembra que os mortos ressuscitaram na volta dele. Depois da volta dele, morreram pessoas. O exército do anticristo morreu lá. Eles vão ressuscitar para serem julgados. Olha aqui o que diz, ó. Depois que João está escrevendo lá ó, sobre esses 1000 anos, olha o que ele escreveu aqui para destaque. Ó. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Que restante dos mortos são esses? Esses que eu falei para você. Lembra que João 5, ressurreição de salvos e ímpios. Todo mundo vai ressuscitar e vai ver Jesus. Todo mundo vai ver Jesus. Quem tiver vivo vai ver Jesus voltando. Quem tiver morto vai ressuscitar nessa hora e vai ver Jesus. Todo mundo vai ver Jesus voltando. Todos. E aí, esses mortos vão ser julgados, como a gente viu lá que os mortos foram julgados. Lembra disso? Por quê? Porque eles ressuscitaram e foram julgados. O restante dos mortos, que ele cita, né? Que quem ressuscitou aqui, ele está destacando aqui os que passaram pela grande tribulação, que ressuscitaram. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse 1000 anos. Então, depois dos 1000 anos, eles vão ressurgir para serem julgados. Lá em Apocalipse 20, a gente vê o juízo, né? Estou dando o texto de continuação. Olha o que ele diz, ó. Deu o mar os mortos que nele avistavam. A morte e o além aqui é Hades, inferno,
entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Então observe que no juízo, o texto que a gente já tinha começado a ler sobre o julgamento final, são julgados um por um. E por fim, a morte e o inferno são lançados dentro do lago de fogo. Perceba que a morte, quando é que a morte é lançada? Depois do milênio. Depois do milênio, porque durante o milênio poderá haver mortes. No final do milênio haverá muitas mortes, como a gente viu na Batalha de Gog e Magog. Então a morte vai ser lançada ao final do milênio. Quando então todo o mal será derrotado para sempre. Para sempre. Então já foi para o lago de fogo aqui, ó. O que aconteceu? Terminou o Apocalipse 20 aqui, ó. Foi para o lago de fogo, então. Besta, falso profeta, os exércitos deles. Foi para o lago de fogo aqui. Ou melhor, o exército deles vai ser julgado depois. Foi para o lago de fogo. Besta, falso profeta, Satanás, agora aqui. Morte, o inferno, todos os ímpios já foram julgados. O mal foi destruído para sempre. Beleza? E assim a gente vai viver a eternidade com o Senhor na Nova Jerusalém, no Novos Céus e na Nova Terra. Você pode estar, eu tentei ser bem simplista com esse tipo de conteúdo, que ele não é fácil da gente pegar, mas eu creio que você tenha entendido aí a cronologia, os fatos acontecidos. Te mostrei alguns versículos para embasar aqui para vocês. Tem muitos outros que a gente pode tratar e vamos ter aula específica sobre juízo. A gente pode ter dúvidas sobre juízo. Acho que o juízo é só depois do milênio. Tem muitas pessoas que acreditam assim. A gente vai demonstrar textos onde a Bíblia não mostra isso, tá bom? A gente vai explicar por que o juízo aqui tem Apocalipse 20, Por que Novos Céus está em Apocalipse 21 e 22. Isso significa que 21 e 22 é depois do 20? Não, não significa. A gente vai entender as partículas lá no grego para mostrar o que está acontecendo uma coisa depois da outra. A gente não tem isso, tá? Já vou te adiantar isso daí. Para você que talvez entenda dessa forma, tá bom? A gente vai trabalhar com Bíblia. Nosso objetivo do canal aqui é sempre trabalhar demonstrando a palavra de Deus. Eu não tenho interesse nenhum em querer passar o que eu acho, o que eu penso. Eu tenho interesse em conhecer a verdade. E o meu objetivo aqui é facilitar a sua compreensão da palavra de Deus. Tá certo? Então, essa é a nossa aula do fim dos tempos. Eu quero deixar aqui um abraço para você e pedir para você comentar aqui nesse vídeo o que você achou. Eu não concordo com isso que você disse. Comenta, por favor, que é a oportunidade de a gente conversar, tá? Sempre com respeito aqui. Nós somos irmãos no Senhor, a gente quer conhecer a palavra de Deus. Compartilha esse vídeo e curte para a gente continuar produzindo conteúdos aqui que possam edificar a sua vida. Um abraço e até a próxima aula.